Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o ATP 500 de Hamburgo, porque o cabeça de chave 1 está eliminado. O Alexander Zverev perde para Alexander Miller por 2 sets a 1 e assim, né, o número 3 do mundo, já não é mais 2, né, o Alcaraz já passou ele e já abriu vantagem, né? A gente vê ele numa situação em que a tendência talvez é começar a escorregar um pouco mais no ranking, né? Porque se não é o título dele lá em Munique ou até mesmo a final lá do Australian Open, não sobra muito para a gente apreciar da temporada 2025 de Alexander Zverev, né? Foi finalista de um Grand Slam, legal, mas pós isso ganhou um ATP 500, ok, legal. Mas isso acabou, né? Tipo, de resto, todos os outros grandes torneios, campanhas discretíssimas, se não me engano, nenhuma semifinal em nenhum dos 5 primeiros Masters 1000 da temporada. E agora ele chega para Roland Garros com uma derrota no torneio da semana anterior. E teoricamente não era nem para ele estar jogando esse torneio, porque se ele tivesse ido bem em Roma, se ele tivesse ido bem em Madrid, eu acho que ele estaria com confiança para ir para Roland Garros sem precisar fazer o torneio dessa semana. Não importa se o torneio é em casa, ele tem que pensar na questão física, mas a análise dele, e é uma análise correta, é: eu preciso ganhar jogos, ganhar confiança para chegar em Roland Garros o melhor possível. Do jeito que tá, eu vou acabar sofrendo, eu vou acabar tendo problemas. Só que ele leva esses problemas para Hamburgo também, e hoje ele enfrentou um tenista que já surpreendeu o João Fonseca aqui no Saibro no Brasil, né, na ATP 500 do Rio, e consegue sua segunda vitória contra a top 10. E a verdade é que assim, esse é o tipo de jogo que assim, o Alexander Miller joga muito bem, mas eu tenho dificuldade em ver algo que ele faça melhor com o Alexander Zverev, entende? Eu acho que o Zverev em todos os aspectos é um tenista melhor. Mas qual que é o problema? Por que o Miller ganha o jogo? Mentalmente o Zverev é fraco. E eu acho que isso tem que ser dito com muita veemência, porque eu acho assim, eu nunca vi um tenista top 5, assim, acho que o Davydenko também era desse jeito, mas eu dou uma passadinha de pano pro Davydenko, porque ele teve que lidar com tenistas, a meu ver, muito mais complicados, né? Ele teve que lidar no auge de Rafael Nadal, no auge de Roger Federer, não pegou o auge do Djokovic, mas já era um tenista muito forte, muito acima da média, né? Eu acho que a concorrência dele era bem mais dura do que estava presente pro Alexander Zverev atualmente, né? Mas o mental do Alexander Zverev é um negócio assim que não dá para defender. É a maneira que ele se comporta em grandes momentos do jogo, a maneira que ele lida com a situação de pressão e o medo de perder que ele tem, o transforma em um tenista vulnerável que acaba passando por vexames até mesmo nas grandes temporadas dele. Porque para pensar, o Alexander Zverev no ano passado, ele esteve a um set de ganhar Roland Garros. Ele só ganhou 3 games depois dessa possibilidade. Quando ele abre 2-1 para o Alcaraz, ele leva um 6-1, 6-2. O Alexander Zverev, em 2 Grand Slams, teve 2 sets a 0 à frente de seu oponente e levou a virada. Ele teve 2 sets a 0 à frente do Daniil Medvedev no Australian Open, levou a virada. Ele teve 2 sets a 0 à frente do Taylor Fritz em Wimbledon, levou a virada. Na hora que foi enfrentar lá no US Open, né, o Fritz, ele tinha um chaveamento muito bom para ir à decisão e ele perdeu para o Taylor Fritz. E aí é que a gente fala, né? A ATP Finals está jogando o melhor tênis da carreira dele. Teve chances para quebrar o Fritz, não aproveitou. Foi pro tie-break, perdeu o jogo. Então, virou tenista do quase. Só ele no momento adequado e propício está conseguindo a vitória, entende? Parece que toda vez que um grande desafio se ergue para cima do Alexander Zverev, ele sucumbe. Não importa muito o nome, é verdade, né? Porque uma hora vocês falam, Fritz é um tenista top 10, Medvedev já foi campeão de Grand Slam, né? Tipo, aí a gente pode até, tipo, justificar um pouco melhor esse tipo de derrota, mas a verdade é que, assim, o Alexander Zverev, todo momento que ele tá sofrendo muito, né, tipo, ele vai ter dificuldades e dependendo do jogo ele perde. Ele às vezes vai conseguir uma vitória, porque não é toda hora. Se o cara falha 100% do tempo nos momentos difíceis, nunca chegaria no top 2 ou top 3. Mas ele já é um tenista tecnicamente bom para ter sido número 1 e campeão de Grand Slam há muito tempo, né? Até porque o currículo dele não é pouca coisa. 7 Masters 1000, 2 ATP Finals, medalha de ouro, já fez final em 3 Grand Slams, só em Wimbledon que não foi finalista. Então assim, o currículo do cara é bom, mas o cara é um ótimo tenista. Mas o cara não conserta a cabeça dele, né? A verdade é, eu fico pensando, será que tem solução? Porque eu fico pensando que a barreira técnica talvez seja mais fácil de superar do que uma barreira mental, né? Porque técnica você pode talvez aprender, mas como ensina um espírito quebrado em momentos grandes, né? Porque assim, chega ali contra o Alexander Miller ali no momento decisivo, né? O
Alexander Miller que toma a rédea da situação, é ele que consegue crescer. O Zverev tem mini break, não aproveita, entende, né? Ele fica jogando de um jeito assim, tem tanto medo de perder que não tem a convicção de ganhar. E aí chega nos momentos decisivos e acaba acontecendo isso, né? Olha, por exemplo, para os tie breaks contra o Daniil Medvedev, a mesma coisa. Na hora da decisão, o cara chega lá e, tipo assim, tem um medo de perder o ponto. E aí, quando eu olho pro jogo lá, eu vou lembrar principalmente, o Medvedev faz uma dupla falta no quarto set do tie break lá. Aí o Zverev tinha os saques para conseguir fechar. No primeiro ponto que aconteceu, vai lá o Daniil e já devolve o mini break. Porque quem foi para cima no ponto foi o Medvedev. O Zverev só ficou se defendendo, entende? E aí chega aquele momento lá da famosa devolução que acabou drop shot, né? E na hora de o Medvedev sacar para fechar, faz um ace, entende? Você vê a personalidade. Aquele jogo, não acho que uma atuação tecnicamente brilhante do Medvedev, mas uma atuação mentalmente grande, né? E o Medvedev mentalmente já provou muito mais qualidade nesses momentos difíceis do que o Zverev, né? O Zverev, a meu ver, é um tenista que no melhor dia ele ganha de qualquer tenista, mas no pior dia a gente vê que ele é muito vulnerável e ele é impactado demais por esses momentos assim difíceis, né? Ele vê um obstáculo, ele não consegue assim olhar para o obstáculo e pensar, eu vou pular. Ele fica cheio de dúvidas. Será que eu pulo? Será que eu consigo? Aí na hora que tenta ou dá um tropeço feio ou ele consegue pular esse obstáculo, mas na maior parte do tempo, principalmente nessa temporada de 2025, é um tropeço feio que ele vem tomando. E eu acho assim, é um tênis patético para um tenista da qualidade dele. Esse ano era para ser de melhora, esse ano era para ser um passo além. Mas eu acho que ele ainda está com derrotas na cabeça. Eu acho que ele não consegue superar isso. Eu acho que ele não superou até agora as derrotas para o Fritz. Ele não superou a derrota pro Sinner, ele fica repetindo esse vídeo na cabeça dele o tempo todo, não importa o oponente, parece que ele sempre tá na situação dessa e só fica lembrando que perdeu os jogos, e aí é aquele negócio, né? Quando você coloca um momento negativo na cabeça, você joga todo o seu tênis para baixo. Então, grande vitória para Alexander Miller, é bom tenista, se movimenta bem, distribui muito bem o jogo, e a meu ver com méritos leva essa vitória porque ele quis ganhar, porque ele chegou no momento decisivo, ele bateu no peito, ele viu a oportunidade, ele cresceu, e ele com méritos vence o tenista alemão e está aí na próxima rodada e pode aproveitar um chaveamento de Hamburgo que ficou um pouco mais vazio para conseguir uma campanha que leve a ele mais pontos e obviamente uma subida interessante de ranking. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.